Oi, gente. Então, aquele vídeo terminou daquele jeito, que como eu falei, né, eu não tenho muita habilidade ainda nessa questão de gravar, de como que eu edito, enfim. E eu achei que eu estava dando um pause. E eu, na verdade, parei o vídeo. Então, voltando lá ao nosso assunto, a gente terminou falando que aquela célula, ela se agrupa, né, de acordo com a forma e com a função, e forma uma estrutura conhecida como tecido. Né? Então, o tecido é a união de várias células semelhantes, tanto na forma quanto na função. E essa união das células, ela forma 4 tecidos básicos, tá? Esses 4 tecidos vão dar origem a todas as estruturas que existem no nosso corpo. Então vamos falar um pouquinho aí de cada um. Esse primeiro tecido, aí em cima, né, o tecido epitelial, ele tem como função formar revestimento, tanto interno quanto externo. A nossa pele, uma parte dela é feita de tecido epitelial, a camada mais externa dela. As nossas mucosas também são feitas de tecido epitelial. A mucosa, gente, eu vou falar de uma maneira muito prática. Pode não ser o melhor termo, a linguagem erudita, mas eu não estou neste canal conversando com profissionais da área da saúde. Eles não precisam desse canal. Esse canal é para pessoas que não são da área da saúde, pessoas leigas. Então eu sempre vou tentar utilizar expressões que fiquem fáceis de serem compreendidas por todos, porque esse é o objetivo. Então, voltando aqui. O tecido epitelial tem como principal função a função de proteção, de separar uma estrutura da outra. Então, a camada mais externa da nossa pele, como eu estava falando, é feita pelo tecido epitelial e as mucosas, a parede interna, por exemplo, a parte interna dos nossos órgãos, como o estômago, o útero, a bexiga. E, para a gente entender, né, mucosa, ela é uma região em que ela tem o tecido epitelial um pouquinho diferente, um pouquinho mais delicado, mais fininho, e ela geralmente é uma região onde se tem uma grande umidade o tempo inteiro. Então a gente tem toda essa região, essa parte interna da boca, essa parte próxima do globo ocular, a gente tem também toda a área, né, vaginal, a área do ânus, que a gente tem mucosa, formada por tecido epitelial. O outro tecido é o tecido muscular. O tecido muscular, ele tem como propriedade contrair. Ah, contrair, relaxar. Não, ele contrai. Ele recebeu um estímulo, ele contrai. Quando ele acostuma com o estímulo, quando o estímulo para, ele relaxa. Gente, olha, desculpa o gato, mas eu não vou ficar cortando o vídeo. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir o cachemir chamando a atenção, porque quando eu fico no computador, ele fica meio com ciúme, tá? Voltando para o nosso tecido muscular. Qualquer estímulo que eu dou no meu músculo, a primeira resposta dele, quando ele é saudável, é contrair. Ou ele acostuma com o estímulo e o estímulo não deixa mais, não faz mais a contração, e aí ele relaxa, volta ao tamanho normal, né? E a gente entende exatamente, ele contrai. Parou o estímulo, ele acostumou, ele relaxa, volta ao tamanho normal. É claro que ele é uma estrutura que permite, por exemplo, que eu o alongue. Tanto é que os exercícios de alongamento vão fazendo com que eu aumente cada vez mais a amplitude do meu movimento. Assim como os exercícios de fortalecimento vão fazendo que ele fique com um volume maior e eu consiga pegar mais peso, que eu consiga vencer uma resistência maior. O outro tecido é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele forma o nosso sistema nervoso, como o nome já diz. O nosso cérebro, a nossa medula, os nossos nervos periféricos. É isso exatamente que o tecido nervoso forma. E o último tecido que falta falar, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem esse nome porque ele tem uma característica de células muito próximas e de unir outras estruturas. O tecido conjuntivo forma os nossos ossos, os ligamentos,
a fáscia, a gente vai falar muito da fáscia, vamos ter um vídeo só para falar da fáscia, da importância da fáscia, mas aqui para a gente entender que ele tem como função unir, comunicar os diferentes tecidos entre si. Com isso ele forma uma rede de comunicação e de efeito global no corpo. O nosso corpo, embora ele seja formado de trilhões de células, de órgãos diferentes, tecidos diferentes, ele funciona como uma unidade. O que a gente faz numa parte do corpo reflete pelo corpo todo. Porque existe uma comunicação, não é isolado. Nenhuma parte do corpo é isolada da outra. Ah, o meu pé, eu só cuido do pé, e aí eu não preciso cuidar do resto se eu machuquei o meu pé. Não. Tanto é que se a gente prestar atenção, por exemplo, quando você quebra aqui o antebraço, um osso do antebraço, o gesso ele vai impedir você de mexer essa articulação do punho e a do cotovelo. Por quê? Porque é importante, né, manter essas estruturas que se comunicam, que influenciam aquela parte que está quebrada, parada para dar tempo de cicatrizar. Então, as coisas não são só no locais onde está machucado, onde eu tenho o sintoma. Esse sintoma, esse machucado, ele se propaga ao longo do corpo e causa sintomas em várias outras partes. E é esse o meu objetivo, fazer a gente começar a entender essas conexões para a gente ter uma qualidade de vida melhor, tá? A gente agora fica por aqui. O nosso próximo vídeo vai ser falando sobre essa fáscia, essa conexão.